Se você pudesse escolher o jeito que iria morrer, qual seria a sua opção? Com toda certeza, uma que fosse indolor, instantânea e o mais distante possível de ser agoniante. Ninguém é bobo ao ponto de querer sofrer até no momento de partir. Mas o problema é que, ao longo da história, muitos não tiveram essa chance de escolher. Muito menos contaram com a sorte da natureza por si só os terem levado. Eles foram executados com crueldade. E você vai descobrir como, agora, em 6 métodos de execução mais cruéis da história. Eu sou o Boco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6. Esmagamento. A possibilidade de se morrer pisoteado ou prensado por um objeto atinge o ponto mais soturno de nossos cérebros. Faça o exercício de imaginar um grande peso sobre o seu corpo, sem qualquer tipo de escapatória. Agoniante até demais, concorda? Durante um bom tempo em nossa história, alguns povos usavam grandes blocos sólidos para fazer esse serviço. Pessoas condenadas eram deitadas à força e tinham seus corpos pressionados por esse bloco. À medida em que a vítima não cooperava, o peso aumentava, até o ponto fatal, onde não se havia mais ar ao condenado. Número 5. Roda de Catherine. Apesar do nome parecer apenas o de um brinquedo infantil, esse método de execução é um dos mais impiedosos de toda a história humana. É até difícil pensar como o criador deste método teve essa ideia. A cabeça desse ser deveria ser possuída apenas pelo mal. Mas vamos falar da roda. Ela consistia no seguinte: a pessoa era amarrada em um círculo que ficava girando. Enquanto rodopiava, era atacado por severos golpes de osso, até que o osso se deteriorasse ou a vítima. Os golpes podiam ser tão fortes que partes do corpo saíam voando. Sim, essa era a intensidade do castigo. Número 4. Pata de gato. Nada de fofura nesse item, bem longe disso. Esse castigo fatal é um dos mais doloridos nessa lista. Sem pelos macios, ronronados ou mesmo mordidinhas de amor, viu? Essas patas de gatos eram de metal. Assim como o soco inglês, eram encaixadas nos dedos. E depois disso, a vítima era cortada, dilacerada, fatiada pelo pequeno aparelho do mal. E a morte, na maioria das vezes, não vinha dos cortes, e sim da infecção causada nas feridas. Se a dor não era suficiente, o pus, o apodrecimento e o fedor resolviam. Número 3. Queimadura interna. Tudo indica que a diversão de nossos antepassados era encontrar novos métodos repletos de perversidade para se matar alguém. Você já percebeu isso nos outros itens que trouxemos, não é? Mas espere só por esse. A vítima, desse modo, era enfiada dentro de uma carcaça de boi. Sim. As entranhas do bovino eram retiradas até o ponto em que um corpo humano coubesse lá. Ao serem colocados no animal, o fogo era acendido. O boi e a pessoa viva eram assados juntos. Se já não bastasse a claustrofobia e o nojo de estar dentro de um bicho, o calor ainda tomava de conta. Pouco a pouco as queimaduras apareciam, a asfixia também. A morte tinha uma passada lenta, mas sua chegada era inevitável. Número 2. Gravata colombiana. Durante boa parte do século passado, o narcotráfico controlou a Colômbia, pelo lado econômico e social. Grupos criminosos agiam como milícias e também como criadores de lei. Para alguns pegos por essa lei das ruas, o castigo era a pena de morte, de um jeito tão sádico quanto inovador. A gravata que citamos no título, na verdade, era a língua do cadáver. Vamos elucidar um pouquinho mais. As vítimas tinham suas gargantas cortadas de um certo jeito que seria possível puxar a língua para fora. Ou seja, se já não bastasse uma garganta destroçada, o castigo era pior. A língua ficava exposta ao léu. Consegue mensurar a dor disso? Número 1. Asas de anjo.
Os vikings possuem uma fama justa de sanguinários. Apesar de ser um tanto quanto exagerado, o mito sobre eles tem alguns pontos certos, e você vai entender bem agora. Nesse modo de matar, eles colocavam a pessoa de bruços, rasgavam suas costas ao ponto de enxergar a coluna, mas tudo com cuidado para que a pessoa continuasse viva. Então, as costelas eram puxadas e viradas com o uso da força. Os ossos ficavam para o lado de fora, razão porque se chama asas de anjo. Mas a morte vinha através do sal que eles jogavam no pulmão dos condenados, o que causava asfixia. Agora que descobriu essas cruéis maneiras de matar, conte qual método você escolheria para se despedir da Terra. Eu aposto que o que você escolheu não está aí. É só comentar aqui embaixo. Eu estou indo embora. Um abraço grande. Tchau.